Oi, eu sou a professora Gabriela Oliveira Freitas e hoje eu queria comentar com vocês sobre as decisões que estiveram aí nos principais comentários do Judiciário Mineiro nos últimos dias sobre a reabertura ou não reabertura dos bares na cidade de Belo Horizonte. Não vou falar, não tô aqui para discutir isso, se eu quero ou não que os bares reabram, né? Mas eu tô para discutir questões de natureza processual. Porque aconteceu o seguinte, a Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, impetrou um mandado de segurança contra o prefeito de Belo Horizonte, contra a ata do prefeito de Belo Horizonte e formulou um pedido liminar para que esses bares fossem reabertos. E numa decisão tanto quanto controversa, esse pedido foi deferido. Digo que essa decisão é um tanto quanto controversa porque ela trouxe algumas questões bastante problemáticas, né? Como a proibição de que crianças frequentassem os bares caso elas não soubessem se comportar. E também com a recomendação de que não fossem consumidas bebidas alcoólicas nesses estabelecimentos, o que seria muito problemático para o Belo Horizontino, que é um grande fã de tomar cerveja em boteco. Mas, independentemente dessas questões controversas, assim que essa decisão foi proferida, nós ficamos todos ansiosos esperando a interposição de um agravo de instrumento, que é o recurso cabível contra decisões interlocutórias, que analisam tutelas de urgência, como é esse caso, e não veio um agravo de instrumento. E de repente veio, na verdade, uma decisão do presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E algumas pessoas me perguntaram, professora, por que o presidente está decidindo isso? Por que não foi um recurso normal distribuído para um dos desembargadores do tribunal? Por que é o presidente que tem que julgar esse caso? Pois então, tô aqui para te contar que você estudou mandado de segurança, mas teve um artigo que passou batido. Não só na lei de mandado de segurança, mas também na lei de ação civil pública. A gente tem uma seguinte previsão, no sentido de que pode ser suspensa a execução de medida liminar ou até mesmo da medida determinada na sentença por ordem do presidente do tribunal, caso seja a hipótese de risco, de perigo à ordem, à saúde, à segurança e às economias públicas. Nesses casos, a gente tem a possibilidade de formular um pedido diretamente ao presidente do tribunal. E foi isso que aconteceu. Isso está previsto no artigo 15 da Lei do Mandado de Segurança. Também tem previsão no regimento interno aqui do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, está no artigo 309, que fala que essa competência não é de revisão da decisão, mas sim de suspensão da execução da medida liminar. É de competência do presidente do tribunal. E esse pedido pode ser formulado pela pessoa jurídica de direito público que está vinculada àquele mandado de segurança ou pelo Ministério Público. Existem até entendimentos jurisprudenciais falando que também poderia ser formulado por pessoas jurídicas de direito privado que fossem atingidas pela decisão liminar. Então observem bem que não se trata de um recurso. Por que não é um recurso? Primeiro, é uma questão incidental, de natureza cautelar. É de natureza acautelatória, estamos suspendendo os efeitos de uma decisão em razão dos danos que ela pode ocasionar, e não é recurso porque não tem reforma da decisão. Essa decisão que deferiu o pedido liminar para a reabertura dos bares em Belo Horizonte, ela ainda existe, ela não foi reformada. Só que essa medida liminar teve os seus efeitos suspensos, a sua execução suspensa, porque o presidente do Tribunal de Justiça de Minas, mediante requerimento que eu considero sabiamente apresentado a ele, acho que foi uma excelente escolha do procurador do município de Belo Horizonte, de fazer na forma desse pedido de providências ao presidente do tribunal. Ele recebeu esse pedido, ele não reformou a decisão, ele só suspendeu a execução dessa medida liminar. Então percebam que não é recurso, não tem análise do mérito da decisão, não se está analisando se a decisão é boa ou ruim, se ela é correta, se ela é incorreta. Em momento nenhum houve análise se o decreto municipal que determinou o fechamento desses estabelecimentos, se ele é irregular ou se ele é irregular. Discute-se tão somente os possíveis efeitos decorrentes do cumprimento dessa medida liminar. Então, foi uma escolha feita pelo procurador do município. Mas ele também podia ter ter interposto um agravo de instrumento? Não só podia, como ainda pode, ainda está no prazo recursal
para que ele faça o agravo do instrumento direcionado ao tribunal e aí sim distribuído dentre os desembargadores do tribunal, ao contrário do pedido de suspensão da execução da medida liminar, que é direcionado ao presidente. Então, não é um recurso, é uma modalidade para casos extremamente excepcionais. Tô falando extremamente excepcional para ficar bem destacado que não é só um caso excepcional, é muito mais do que isso, né? É uma questão que realmente foge da normalidade, ou seja, no futuro eu passei num concurso a procurador do município, procurador do estado, posso usar isso contra qualquer decisão liminar? Não, pelo amor de Deus, é quando a gente tiver um risco grave à ordem, à segurança, à saúde e à economia, ou à economia. Então não é para usar, para suspender qualquer medida liminar, mas simplesmente nesses casos. E o que é analisado pelo presidente do tribunal é se de fato existe esse risco. É até interessante que depois vocês gastem um tempinho aí de vocês lendo a decisão, as 20 páginas escritas pelo presidente do tribunal, em que ele também esclarece o que é esse procedimento que foi utilizado nesse caso. E é um procedimento que não invalida, não afasta a minha possibilidade de interposição de agravo de instrumento, que ainda pode vir. E aí sim, no agravo de instrumento, vai poder ter essa análise se a decisão de primeira instância foi correta ou incorreta, se existe de fato direito da impetrante, no caso vai ser agravada no futuro, né? De reabrir os bares ou não, porque por enquanto isso não foi analisado. Então, eu só queria trazer esse esclarecimento para vocês hoje, porque eu percebi que algumas pessoas ficaram com isso aí no ar, sem entender muito bem o que estava acontecendo, com a recomendação de que vocês tirem um tempinho da vida de vocês para voltarem lá e ler o artigo 15 da Lei 12.016, da Lei de Mandado de Segurança. Ainda aproveita para dar uma passada de olho no regimento interno do tribunal, para ver como é que isso está disposto lá no artigo 309. E mais um detalhe antes que eu termine. Não tem prazo para esse procedimento. Eu posso formular o pedido de suspensão da execução da medida liminar a qualquer tempo, desde que a medida liminar não tenha sido cumprida? Sim. Então eu perdi o prazo do recurso, eu posso usar isso como um sucedâneo recursal, um substituto de recurso? Não, porque não é um recurso, não vai produzir os mesmos efeitos que um recurso, não vai ocasionar reforma da decisão. Então não é para substituir um recurso. Mas não tem prazo, ao contrário dos nossos recursos, que todos têm prazos. O pedido de suspensão de execução de medida liminar, ele não tem prazo previsto e ele faz sentido de ser utilizado antes do trânsito em julgado do processo principal, obviamente, e antes do cumprimento da medida liminar. E no mais, é isso. Fica aí a dica de leitura para vocês da Lei de Mandado de Segurança, do regimento interno. Espero que tenha ficado esclarecido e, surgindo alguma novidade aí no mundo jurídico, a gente volta a trocar ideia por aqui. Bons estudos para vocês!